Salve fanáticos em One Piece! E será que o Rob Lucci apresentaria algum perigo pro Luffy ou pros Chapéu de Palha? Nesse vídeo nós vamos ver tudo sobre isso. E até mesmo o que aconteceu com a CP9 e como eles treinaram para ficar mais fortes. Tudo isso pode parecer um grande mistério, mas isso já foi revelado no mangá, inclusive há bastante tempo atrás. E é claro que se você gosta de One Piece, você tem que se inscrever nesse canal. Deixa aí o seu like. E vamos começar o raciocínio pensando que o Rob Lucci era muito mais forte que o Luffy. O Luffy precisou superar todos os seus limites para conseguir derrotá-lo. Só que o Luffy daquela época já evoluiu demais. O Luffy ganhou níveis de poder completamente absurdos e fora do comum. Níveis tão altos que algumas pessoas apostam com toda a certeza que o Rob Lucci não poderia apresentar nenhum perigo para a tripulação atual como está, muito menos com os novos poderes do Luffy. E isso faz bastante sentido, a não ser que Rob Lucci treinou constantemente. Apesar de todos eles terem ficado ainda mais fortes, o Rob Lucci não oferece perigo. A não ser por um pequeno detalhe que a gente vai ver daqui a pouco. Isso pode mudar completamente o jogo e até as regras. Como a gente já sabe, a fruta tipo Zoan do Rob Lucci aumenta a sua força física, sua velocidade e resistência. A sua fruta é uma das melhores para isso. E combinada com as técnicas ensinadas na marinha e o próprio Haki, as habilidades fornecidas por essa fruta são bem consideráveis. Precisamos levar em consideração também o histórico do Rob Lucci. Afinal, ele é um completo psicopata. Ele derrota aliados e inimigos sem se preocupar. E quando ele era mais jovem, ele era um verdadeiro assassino a sangue frio, sem se preocupar com o que estava acontecendo ou o que estava fazendo. Depois de adulto, o Rob Lucci se tornou apenas uma máquina de seguir ordens. E não se engane por ele criar esse pombo. Não é porque ele tem um pet que ele tem um bom coração. O Rob Lucci continua sendo um completo psicopata. E geralmente essa galera mais maluca consegue poderes de formas que a gente nem imagina. E isso pode ser exatamente o caso dele. Mas por onde o Rob Lucci conseguiria ainda mais poder? Poder suficiente para fazer frente para o Luffy? Isso realmente seria possível? A verdade é que se o Rob Lucci conseguisse ficar mais forte e tivesse uma luta pelo menos que desse um pouco de trabalho pro Luffy, isso já seria uma revanche deliciosa. Afinal, o Rob Lucci foi derrotado e ficou em coma. Daqui a pouco a gente vai ver como ficou a situação do Rob Lucci. A sua derrota foi catastrófica e os seus companheiros ralaram demais para conseguir ajudá-lo. Na verdade, os dois mereciam mais uma luta de revanche, onde o Rob Lucci poderia pelo menos fazer frente ao novo Luffy todo-poderoso. One Piece tem uma característica marcante e quando eu falar ela aqui eu tenho certeza que você vai se lembrar de vários personagens. O vilão volta humilhado. Na grande maioria das vezes, ou ele se torna aliado ou ele fica menos maligno do que era. Esse é um processo que se repete com todo mundo que já foi vilão em One Piece. E outro fato incontestável que a gente já sabe é que ninguém morre em One Piece, principalmente quem é vilão. Geralmente, as mortes são de pessoas boas. E o vilão dificilmente perde a sua vida. E graças a isso, o Rob Lucci sobreviveu. Vamos ver um pouco dessa história agora. Entre o capítulo 491 e 528, aconteceu uma história de capa da CP9, mostrando o que aconteceu com eles. Os membros da CP9 levaram o Rob Lucci desmaiado para um lugar distante. Seu pombo chorava sem parar. Eles precisavam encontrar tratamento para o seu companheiro. E após a sua derrota, eles foram caçados pelo governo mundial e tiveram que se esconder. O próprio Spandan e os seus homens estavam os caçando e queriam encontrá-los de qualquer forma. E eles estavam desesperados para encontrar algum tipo de tratamento para o Rob Lucci. Logo, eles conseguiram fugir, e nessa fuga, eles foram parar em um outro lugar, onde eles conseguiram enganar o governo mundial e a marinha e procurar por uma ala médica. Assim, eles vão para o reino de Poplar, e logo percebem que não tem o dinheiro necessário para o tratamento caríssimo do Rob Lucci.
Ele está cada vez mais fraco e precisa de ajuda imediata. Ao verem isso, eles tentam várias soluções, mas nada parece eficaz. Eles precisam ganhar dinheiro e tem que ser rápido. E eles estão dispostos a fazer qualquer coisa por isso. Kumadori e os outros começam a se apresentar nas ruas, com danças e truques para ganhar esmolas. Esse dinheiro vai ser usado diretamente no tratamento do Rob Lucy. Essa foi a única forma que eles encontraram de salvar o seu companheiro. Jabura e Blueno fizeram truques de mágica com as suas Akuma no Mis e também conseguiram arrecadar muito dinheiro. Agora, eles já conseguiriam se alimentar, mas ainda faltava o caríssimo tratamento do Rob Lucy. Foi aí então que o Kako se disponibilizou para ser o escorregador girafa. E as crianças amaram a novidade. E logicamente os pais pagaram e muito para os filhos irem naquele brinquedo vivo. Mas quem realmente ganhou dinheiro aqui, de verdade, e virou completamente o jogo foi a Califa, pois ela usou o poder da sua Akuma no Mi para realizar limpezas em larga escala, lavando ruas e telhados. Assim, eles trabalhando unidos, conseguiram arrecadar dinheiro e pagar o tratamento do Rob Lucy. Os médicos dessa ilha são muito habilidosos e logo começam a tratá-lo. E o dinheiro que o grupo da ex-CP9 adquiriu com suas apresentações foi tão grande que eles começaram a gastar e esbanjar dinheiro como se não houvesse amanhã. O grupo não poderia fazer nada até o Rob Lucy estar completamente recuperado. Então eles passaram muito tempo naquela ilha, esperando pelo fim do tratamento. Enquanto alguns foram fazer compras, outros foram tomar chá. Tudo para esperar o Rob Lucy. Até que finalmente, após alguns dias, o Rob Lucy acordou, já muito melhor e mais saudável. Quando finalmente o Lucy recebeu alta, aconteceu uma grande comemoração e eles se despediram dos médicos e os agradeceram. O objetivo do grupo aqui ainda não era muito claro, mas eles tiraram umas férias e se divertiram um pouco. Eles passaram um bom tempo nessa ilha, só que isso, logicamente, chamou a atenção demais. Enquanto eles estavam se divertindo, Poplar foi atacada por um bando pirata, e eles só queriam causar confusão e roubar os moradores do local. Esses piratas eram os Piratas Doces. Provavelmente algum tipo de aliado da Big Mom. Só que eles escolheram o lugar errado para perturbar, já que todos os ex-agentes estavam se divertindo naquele lugar. Eles foram rapidamente e completamente derrotados. Ninguém nem sequer precisou usar o poder da sua Akuma no Mi. Eles eram realmente piratas fracos. E o Rob Lucy, meio ainda coberto por ataduras, derrotou todos eles. Os agentes não precisaram agir muito, e então eles decidiram que era a hora de ir embora. Após conhecerem toda a Ilha Poplar e se divertirem, eles decidiram ir embora do local. E logicamente eles não poderiam ficar muito tempo em um lugar só, já que eles eram procurados pela Marinha e pelo governo mundial. As pessoas que falham ou perdem as batalhas são duramente punidas. E eles, como agentes do governo mundial, deveriam ser punidos. Exatamente porque eles perderam. Provavelmente, se eles fossem capturados aqui, eles seriam enviados para a prisão de segurança máxima e receberiam duras punições. Mas eles não aceitaram esse caminho. Os ex-CP9 foram para um local nomeado por eles mesmos de Terra Natal e comemoraram até chegar ao local. Os agentes Cypher Pool são criados nessas ilhas. E desde criança, eles treinam para ser habilidosos guerreiros. Portanto, eles conhecem esse lugar como a sua própria casa. Lá eles se encontraram e puderam ver o treinamento de uma nova geração de Cypher Pool, que eram algumas crianças treinando sobre orientação. Mas logo, a Marinha e o governo mundial são avisados de que eles estão lá, e vão até eles para capturá-los. E assim começa uma épica batalha entre o governo mundial e a Marinha. E a ex-CP9, após mostrar sua grande força e derrotar os marinheiros, fizeram uma ligação para Spandan. O Spandan, que estava na UTI, recebeu um Dendemushi com a voz do Rob Lucy, dizendo para ele que seu ex-subordinado em breve iria retornar. E essa ligação foi um verdadeiro terror.
E assim, eles derrotaram os marinheiros e roubaram o navio da marinha. Essa foi uma pequena parte do que aconteceu com os ex-CP9 durante o seu período. O Oda, o escritor da obra, teve todo o trabalho de contar toda essa história. E é claro que isso não seria à toa. O Luffy, depois da sua recuperação, ficou muito mais forte. E com certeza ele ganhou muito mais poderes. O problema é que o Luffy, o Zoro e o Sanji multiplicaram seus poderes milhares de vezes. E para o Rob Lucy e os outros chegarem no nível deles, daria muito trabalho. Lembra que eu falei que a gente ia ver uma possibilidade perigosa? É agora que a gente vai falar sobre ela. E o problema está exatamente no despertar. Tem sido bem trabalhado as frutas Zoan e como elas podem ser poderosas principalmente no seu despertar. Em Wano nós vimos incontáveis frutas tipo Zoan e como elas podem ser ridiculamente fortes. Quais seriam os seus poderes? Com todas essas habilidades latentes que ele já tem e essa determinação monstruosa, será que ele poderia finalmente apresentar algum perigo? Foi dito pelo Crocodile em Impel Down que as Zoans despertas tornam seus usuários imortais. Até agora, a maioria das Zoans que a gente viu despertas são do tipo mítico e portanto não são Zoans normais. Na verdade, a gente tem pouquíssimas referências de uma Zoan pura que tenha se despertado. O que pode acontecer? A gente sabe que o despertar amplia os poderes da fruta e cria novas vertentes para o uso do seu poder, até mesmo poderes novos. Então, aqui fica a grande pergunta: o quão poderoso Rob Lucy poderia ficar com a sua fruta desperta? E quais novos poderes ele poderia trazer à tona? Será que ele ficaria imortal? Isso, infelizmente, nós ainda não temos a resposta. Mas se for positivo, sim, ele vai trazer grandes problemas para o Luffy com a sua imortalidade e seus novos poderes e habilidades com a sua fruta desperta. Vendo que One Piece trabalhou muito o despertar das frutas e também falou bastante sobre as frutas tipo Zoan, faz bastante sentido falarem sobre isso exatamente com Rob Lucy, já que ele cada vez tem recebido mais destaque. E aí, você acha que o Rob Lucy é perigoso pro Luffy e os Chapéu de Palha? Deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber novos vídeos e, se puder, é claro, deixa um valeu demais aqui nos comentários ou se torne membro do canal. Ajuda bastante. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.